Tá? Você falou de templo aí. Falou assim, Caio, se o templo não é a casa de Deus, por que Jesus falou, não fazei da casa do meu pai uma casa de negócios? O que ele quis dizer então com essa casa do meu pai? O que ele quis dizer naquele é que momento, aquele lugar consagrado, aquilo ali, já que era consagrado aquilo ali, tinha que ser tratado com o significado do que eles diziam que aquilo ali carregava. Sim, perfeito. Só isso. Assim como se fosse um tabernáculo no deserto. Assim como se fosse um mictório. É o mictório de Deus. Eles dizem que é. Tá. Que é. Matam quem diz que não é. Chegam lá e fazem todas as lambanças que nem a Lava Jato consegue limpar. Aí Jesus diz, olha, se para vocês isso é, por que vocês tratam assim? Agora, a questão é, para Jesus era? Aquela era a casa de Deus? Hein? Para o Cristo que diz, nem no templo de Jerusalém deveis adorar, nem em qualquer altar no Monte Gerizim. Nem Jesus falando isso, o cara crê. Dizendo, não é aqui nem é lá. Acabou. Essa hora passou. A hora da simbolização, a hora da arquitetura do sagrado, a hora da memória, a hora do altar, a hora da torre santa, a hora da lembrança nesse nível, passou. Agora ficou só um memorial. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste vinho, fazei isto em memória de mim. Uma só coisa, acabou o resto. Então, o cara não ouve, amigo, não vê, não ouve. Você já leu Jesus ler em João? Referindo-se ao templo, ele começa a falar isso em Mateus. Interessante, é em Mateus que um pouco antes disso, ele bota os vendedores do templo para fora do negócio, em Mateus. Marcos também, expulsa-os. E você viu que logo depois de fazer isso, se você chega em Mateus 24, é uma sequência de 1 dia, 2, 3 de intervalo. Isso tudo ainda era o assunto da hora, foi o tema dos temas. O que ele tinha feito lá virou uma questão política, virou uma questão importantíssima. Não tinha lugar, não tinha venda, nem mercearia, nem família discutindo o que ele tinha feito lá. Era um acontecimento provocantíssimo. Aí você viu questionamento sobre o templo e dizendo, olha, já que vocês dizem que é isso, então não chamem esse lugar que vocês dizem que é casa de oração e que é casa para a qual vocês afluem para orar ao meu Pai. Não façam disso um lugar de lava-jatos perversos, de assaltantes. Aí você vê na sequência, chega no capítulo 24, ele chega e olha lá para o templo, os discípulos começam a querer louvar o templo, você viu? Já leu isso? Todo mundo que lê o Novo Testamento de carreirinha sabe disso. Começaram a louvar o templo, dizer, ô mestre, olha que pedras. Começaram a chamar a casa de Deus de o lugar das pedras. Começaram a chamar a casa de Deus de construção civil. Olha que pedras, olha que construção, olha que imóvel. Olha que réplica do Templo de Salomão, melhorada, aumentada, que o nosso amigo Herodes fez. Olha, Senhor, que lindo! E o que Jesus disse? Se o negócio de Jesus era prédio, era templo, olha o que ele disse. Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E para piorar, ele ainda diz, destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí os circunstantes imaginaram que ele estivesse falando da edificação do templo, que eles chamavam o templo de Herodes, o Grande, de casa de Deus, a única na terra, única residência oficial de Deus, único palácio.
do eterno no universo era ali naquele lugar. Casa de Deus. Eles pensavam que Jesus estava dizendo quando disse: destruir esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Eles disseram o quê? Os nossos pais não tiveram nem a coragem de dizer que foi Herodes o Grande, a quem eles abominavam, louco, doido, tarado, perverso, paranoico, homicida. Não, os nossos pais levaram 40 anos construindo esse templo, e tu dizes que se ele for destruído em 3 dias tu o reconstruirás? E Jesus deu um sorriso e passou. E João diz: ninguém ainda poderia entender, nem nós, nem eles, muito menos, que Jesus não estava falando do prédio. Prédio não é nada. Ele estava falando era do santuário do seu corpo, que seria entregue à morte, no 3º dia ressuscitaria. Esse é o único templo, casa de Deus, é o dele, é o meu. E ainda, meu amigo, é tão óbvio que eu estou dizendo, mas como todo mundo é novinho e nunca leu o Novo Testamento, ainda são pessoas pagãs de evangelho, são crentes de igreja, mas não leem, não sabem. Por isso é que estão com essas dúvidas tão básicas. Eu digo a você o seguinte: quando a gente acaba de ler o que eu li aqui em Efésios 3, você observou a leitura, Paulo dizendo que a construção inteira é interior, é Cristo habitando em mim, no meu coração, para que eu dilate o comprimento, a largura, a profundidade, conheça o amor de Cristo. Você acha que prédios conhecem o amor de Cristo? Que existe alguma coisa que possa em Deus estar vinculada a uma predialidade? Honestamente, pelo amor de Jesus, me diga, você realmente acredita nisso? Você não acredita, ninguém acredita. Isso é só opressão religiosa a qual vocês sucumbiram. Em nome de Jesus, fiquem livres desse demônio, dessa prisão mental horrorosa. Deus é Espírito, o lugar do santuário dele sou eu. Eu adoro em espírito e em verdade. Eu sou a casa de Deus.